Lula livre ou mofando na cadeia? Bom, esse debate você já perdeu, Guga. Primeiro que você chegou atrasado, né? Eu quero que fique bastante claro aqui para quem tá assistindo que com seu total descompromisso para com este programa, entendeu? Tu tinha, inclusive, deve passar o seu salário para mim. Então, você já começou perdendo. O outro ponto é o seguinte, não existe razão para soltar o Lula e já está vindo a condenação do sítio de Atibaia, que é o processo que tem as provas mais robustas e incontestáveis de toda a Lava Jato. Se é isso o mais robusto, toda a Lava Jato. É porque o resto é muito fraco. Atibaia, toda a Lava Jato, o resto é fraco, que já foi condenado em primeira instância e já está em vias de ser condenado em segunda e ter mais uma ordem de prisão. Então, tendo triplex, não tendo triplex, em outros processos já vai vir o de Atibaia, sem falar no outro da compra de MP para incentivo fiscal, naquela questão também da outra venda de MP para outro incentivo fiscal para outra região. Agora olha como é que pega o Lula por tudo, né? O mais recente agora é o irmão dele, o Frei Chico, que disseram que ele recebeu de 3 a 5 mil reais por mês por 1 ou 2 anos da Odebrecht. Portanto, isso aí foi, claro, fazia parte do pacote de bondades de um esqueminha entre a Odebrecht e o Lula. E o Lula, portanto, teria roubado 1.100.000 reais por meio desse esquema do irmão dele ganhar. O Odebrecht estava fazendo caridade, né, pro Frei. Cara, vamos ser sinceros, 3 a 5 mil reais por mês tem 1000 maneiras de você justificar. Mas ok, isso justifica é mais aí processo. Com uma, então. Não, porque não é o caso. Não, porque você não a gente sabe. não vai. Não, porque a gente vai ficar inventando várias suposições, isso é bobagem, não tem pra que fazer isso. Agora, a questão do Lula estar preso. O Lula, se for condenado em segunda instância em Atibaia, ele deve permanecer na cadeia, ele deve ser tratado como qualquer brasileiro. Beleza, encerrou o programa. Você fica. Acabou, ali. Guga admitiu. Agora, a gente tem que ver que a condenação dele até agora, a única que foi condenada em primeira e em segunda instância, portanto, a única que é passível dele estar preso, e é essa que deve ser tratada, é a do triplex. Essa daí, ainda há a possibilidade dele não ser condenado no segundo julgamento, e quem sabe até, se isso for levado para o STF, também ser absolvido. Inclusive, esse primeiro julgamento que levou ele à condenação também está sendo contestado, até porque essa juíza que condenou ele, né, é vista como uma espécie de a Sérgio Moro de Saias, é o apelido dela, ela também está tendo engraçado, a condenação dela Nenhum contestada. juiz que julga o Lula é imparcial, né? Se julgou o Lula, o cara já é parcial. Ele tem uma série de indícios de crime que ele cometeu e que, se ele for condenado, ele tem que ser preso. Agora, ele foi condenado por enquanto só em um único caso, e é um caso completamente questionável, que é esse caso do triplex. No caso do triplex, que o Lula está preso, a gente agora tem 1000 provas de que foi um julgamento completamente enviesado, que foi sim um julgamento fraudado, que teve o juiz fazendo papel de juiz de acusação. 1000 provas. Ilícita. 2, não estão no processo. O que não está no processo? Não, a prova ilícita, você diz o vazamento é ilícito? Não, o vazamento não. O vazamento? Ou a obtenção da prova. Isso aí agora vai ser discutido no STF. A suspeição do Moro, agora dos indícios de que ele é suspeito, é exatamente essas mensagens vazadas. Isso aí pode, e isso aí tá, claro, comprometendo a imagem não só dele, como de toda a justiça. E a gente tem agora a comprovação de que o Moro, ele não atuou só como juiz, ele atuou como um juiz de acusação, isso não existe no Brasil. Ele deveria ter sido só um juiz que deveria ter se orientado a condenar ou não o Lula e não ter orientado toda a acusação que foi feita antes, inclusive, de virar denúncia. Antes que houvesse uma denúncia contra o Lula, ele chegou a combinar já com os procuradores lá de Curitiba. Sabe que o juiz, antes da propositura da ação penal, pode produzir prova de ofício, né? Mas não o juiz que vai julgar depois. Sim, é o mesmo. Ele não pode fazer isso em conluio com a procuração antes de virar denúncia. Sim. Não é conluio. Conluio é quando o cara junta um com o outro para ir contra alguém. E foi exatamente o que aconteceu. O que a gente tem com a Vaza Jato... O juiz precisa expedir as decisões e entender a operação antes da propositura da ação penal, porque senão ele não consegue conceder quebra de sigilo, senão tem investigação. E o mesmo juiz da investigação... Quero saber quem no Brasil quer ser julgado por um juiz, que é um juiz de acusação. O mesmo juiz da investigação, em todo caso no Brasil, é o juiz depois que determina se ele vai ser condenado ou absolvido. Olha só, você tá criando uma exceção pro Lula. Uma coisa é você defender, não, eu acho que tem que ter um juiz de instrução. Eu acho que tem que ter um juiz de instrução para todo mundo. Aí separa exceção é um juiz que é de o juiz que investiga do juiz que julga. No Brasil sempre foi juiz que investiga e o juiz que julga.
O juiz de É o mesmo. acusação, o juiz que formula Tem a juiz de acusação junto com a procuradoria. Não formulou a Isso acusação. tem em outros países, isso não existe no não Brasil. formulou a E ele acusação. ajudou sim a Formulou formular a a acusação. acusação. É óbvio. Agora a gente pega as mais recentes vazamentos. Um dos mais recentes é o Moro simplesmente recortando só um trecho do que o Lula falou para passar a impressão. E isso foi pesado. Isso, inclusive, um dos processos. Você está falando que o Lula tem 7, são 9 processos. Tem 9 processos. Eu não ao falei todo. 7. São 7. Você falou um número, mas são 9 ao todo. O Lula tem 9 processos. Tudo bem, você falou que o Lula tem processo. São 9 ao todo. Um dos processos, inclusive, é porque o Lula teria pedido para virar ministro simplesmente para escapar da justiça. Para ter o foro privilegiado. E isso foi... O Brasil inteiro acreditou nisso graças a um recorte que foi feito de uma fala do Lula. Agora a gente descobriu que teriam sido gravados vários outros momentos onde fica nítido que o Lula não estava aceitando aquele cargo de ministro para fugir da justiça. Ele simplesmente tirou alguns segundos, soltou para a imprensa, vazou ilegalmente para a imprensa. Não vazou ilegalmente, aliás, não. Ele abriu, ele levantou o sigilo. Ilegalmente, ele não vazou ilegalmente, ele levantou o sigilo. Não, ele levantou o sigilo de um vazamento ilegal. Ele não vazou ilegal, o que é pior. Não. O vazamento é legal. Não é ilegal, ele levantou. O vazamento de uma prova ilegal é ilegal, porque eles simplesmente nem tinham o direito de ter gravado o Lula e a Dilma naquele momento, que é pior. Que bom que você falou disso, que você faz eu recapitular esse detalhe. Eles tinham o direito de gravar o Lula até determinada hora e eles permaneceram gravando por mais tempo. Eles permaneceram gravando por mais tempo, isso foi ilegal. E esse tempo que eles gravaram, eles vazaram para a imprensa para enganar pessoas como o Kim, que acreditaram que o Lula queria pegar. E a população. E o Supremo Tribunal Federal decidiu impedir que decidiu com todo o material, decidiu impedir que com todo o material. Agora. Não. A época todos os autos tiveram todos os autos. Opa! Gilmar Mendes, inclusive, foi confrontado agora com isso. No momento disso, foi lá e concedeu a liminar em razão disso. Tá vendo? E mais. O Kim nem sabe o que tá falando. E mais. Tá falando bobagem. E mais. E outro ponto. Isso aí não vai soltar o Lula, porque ele não foi condenado nisso. Não, mas olha só, o que aconteceu é muito simples. A gente tem aqui um recorte de uma conversa para incriminar o Lula, que enganou inclusive o STF. E o STF não soube na época de toda a conversa, como quem está falando, isso aí é bobagem que ele falou, vocês podem ler os jornais. Agora sim a gente está a par de tudo que aconteceu. Tá claro que o Lula foi sim então ele vai ser seguido politicamente por um juiz. Então ele vai ser solto. Ele deve ser condenado por outro juiz, se for o caso de ser condenado, não mais pelo Sérgio Moro. Vai ser solto ou não vai ser solto? Portanto, essa condenação deveria ser anulada. Em qualquer país sério, deveria ser anulada. Você defende que ele vai ser solto? Ele vai ser solto agora pela progressão de regime que está chegando a 1/6 da pena. E enquanto ele não for condenado no triplex, ele vai poder ser solto. Enquanto ele não for condenado na Atibaia, ele vai poder ser solto no triplex. Agora, ele deveria ter a condenação anulada nesse caso do triplex. É muito simples. Não deve e não vai ter.